Você já ouviu falar de um livro tão grande, tão pesado e tão estranho que durante séculos as pessoas juraram que ele não poderia ter sido escrito por mãos humanas? Um livro que atravessou incêndios, guerras, saques, lendas e ainda hoje repousa silencioso, aberto ao olhar de quem se atreve a encará-lo. Chamam esse objeto de Bíblia do Diabo, mas esse nome, por mais chamativo que seja, diz menos sobre o livro em si e mais sobre o medo que ele sempre despertou. O nome verdadeiro desse manuscrito é Codex Gigas. Gigas porque ele é literalmente gigantesco, não no sentido simbólico, mas físico mesmo. Estamos falando de um livro com quase 1 metro de altura, meio metro de largura e um peso que ultrapassa 70 quilos. Um objeto que não foi feito para ser carregado debaixo do braço, nem lido de forma casual. Ele exige esforço, espaço e tempo. Desde o primeiro contato, fica claro que não se trata de um livro comum. É quase como se fosse um monumento encadernado. Esse manuscrito surgiu na Idade Média, provavelmente entre o início do século XIII, em uma região que hoje corresponde à República Tcheca. Na época, era o Reino da Boêmia. O primeiro registro de sua existência aponta para um pequeno mosteiro beneditino, pobre demais para justificar a posse de um objeto tão caro, tão complexo e tão trabalhoso de produzir. Só isso já levanta uma pergunta inquietante. Quem financiou essa obra? E por quê? Cada página do Codex Gigas foi feita de pergaminho, mais especificamente de velino, um material nobre obtido a partir da pele de animais jovens. Estima-se que mais de 150 animais tenham sido necessários apenas para fornecer o suporte físico do livro. Não estamos falando do conteúdo ainda, apenas da matéria-prima. O custo disso, na Idade Média, era absurdo. O tempo necessário, mais ainda. E o tempo se torna um ponto central nessa história quando se observa algo ainda mais estranho. Todo o manuscrito parece ter sido escrito pela mesma mão. A caligrafia é regular, estável, quase mecânica. Não há sinais claros de envelhecimento do escriba, de mudança de estilo, de cansaço progressivo. A primeira página e a última parecem ter sido escritas pela mesma pessoa, no mesmo estado físico e mental. Especialistas estimam que, em condições normais, um trabalho desses levaria cerca de 20 anos para ser concluído. E mesmo assim seria natural que a escrita variasse. Mas não varia. Esse detalhe, aparentemente técnico, é o combustível perfeito para o nascimento das lendas. Porque quando algo desafia a explicação comum, o imaginário entra em ação. Mas antes de chegar às histórias sombrias, vale entender o que, afinal, esse livro contém. Apesar do apelido popular, o Codex Gigas não é apenas uma Bíblia. Ele contém a Bíblia inteira, o Antigo e o Novo Testamento. Algo incomum para a época, já que esses textos costumavam circular separados. Mas isso é só o começo. O manuscrito também reúne obras históricas, textos médicos, uma grande enciclopédia medieval, listas de pecados, orações, fórmulas mágicas, registros locais e até um calendário detalhado com datas de santos e mortes importantes. Entre esses textos estão obras fundamentais para o pensamento medieval, como uma grande enciclopédia que reunia tudo aquilo que se acreditava saber sobre o mundo: linguagem, matemática, filosofia, geografia e astronomia. É como se alguém tivesse tentado condensar o conhecimento humano disponível até então em um único volume. Não apenas fé, mas história, ciência, medicina e magia, tudo coexistindo nas mesmas páginas. E é justamente essa mistura que incomoda, porque o Codex Gigas não separa o sagrado do profano de forma clara. Logo após textos religiosos, aparecem receitas médicas. Depois, fórmulas para curar doenças. Em seguida, encantamentos para identificar ladrões. Para a mentalidade medieval, isso fazia sentido. O mundo não era compartimentado como o nosso. O divino, o natural e o sobrenatural faziam parte da mesma realidade. Mas há um ponto específico do livro que atravessou os séculos como uma sombra.
Ao abrir 2 páginas centrais do manuscrito, o leitor se depara com uma imagem perturbadora. De um lado, a representação da Jerusalém celestial, organizada, luminosa, simbólica da salvação. Do outro, ocupando quase toda a página, a figura do diabo. Não um demônio qualquer, mas uma imagem frontal, encarando quem olha. Isolado. Nu. Preso em uma postura quase ritualística, não atacando, não gritando, apenas presente. Essa imagem não é comum, não é ilustrativa. Ela não acompanha um texto explicativo. Ela existe por si só. E é justamente essa presença silenciosa que transformou o Codex Gigas na chamada Bíblia do Diabo. Para muitos, era impensável que um manuscrito religioso desse tamanho dedicasse uma página inteira à figura do mal. A partir daí, as histórias começaram a surgir. A mais famosa fala de um monge condenado por um pecado terrível, um crime tão grave que a punição seria ser emparedado vivo. Diante da morte iminente, ele teria feito uma promessa impossível: escrever, em uma única noite, um livro que contivesse todo o conhecimento do mundo. Sabendo que não conseguiria cumprir tal promessa, ele teria feito um pacto. Ofereceu sua alma em troca de ajuda. O livro foi concluído, e como sinal de gratidão, o monge teria desenhado o diabo em uma das páginas. Essa história, claro, não é comprovada, mas ela não surgiu do nada. Ela responde a um desconforto real. Como explicar um manuscrito desse tamanho, dessa complexidade, com uma escrita tão uniforme? Como explicar a obsessão por reunir todo o saber humano em um único objeto? Como explicar a convivência tão direta entre fé e medo, salvação e perdição? Na Idade Média, a ideia de vender a alma não era apenas um conto moral. Era um símbolo poderoso do conflito humano diante do tempo, do conhecimento e da morte. O desejo de saber tudo, de dominar tudo, sempre foi visto como perigoso. E o Codex Gigas parece materializar exatamente esse desejo. Ao longo dos séculos, o livro passou por mãos poderosas. Foi penhorado, resgatado, apropriado por imperadores fascinados por ocultismo. Sobreviveu a guerras, foi saqueado como troféu e quase foi destruído por um incêndio. Dizem que, durante esse incêndio, alguém precisou jogá-lo pela janela para salvá-lo. E mesmo assim, ele resistiu. Mesmo depois da Idade Média, as histórias não cessaram. Séculos mais tarde, já guardado em uma grande biblioteca, surgiu o relato de um zelador que teria visto livros flutuando, dançando ao redor do Codex Gigas durante a noite. Ele nunca mais teria sido o mesmo. Verdade ou não, o fato é que o manuscrito continuava produzindo o mesmo efeito: inquietação. Hoje o Codex Gigas pode ser estudado, digitalizado, analisado página por página. Sabemos muito mais sobre ele do que sabíamos no passado. Mas, curiosamente, quanto mais entendemos seus materiais, suas datas e seus textos, menos conseguimos dissipar completamente o desconforto que ele provoca. Talvez porque, no fundo, o Codex Gigas não seja assustador por causa do diabo desenhado em suas páginas. Ele assusta porque reflete algo muito humano: o desejo desesperado de reunir tudo, compreender tudo, vencer o tempo e a morte por meio do conhecimento. Um desejo que atravessa séculos, um desejo que ainda hoje nos persegue. E talvez seja por isso que esse livro, silencioso e imóvel, continue nos encarando, não como uma relíquia do mal, mas como um espelho antigo demais para ser confortável. Se esse tema te intrigou, não esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Sua participação ajuda esse conteúdo a continuar existindo. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.